Rapaz, agora é Flamengo pela frente, domingo no Maracanã. É Bahia em São Januário. É Cruzeiro em Jogo São Januário. perigoso, hein, Ilan? E é Jogo Palmeiras perigoso, fora. Flamengo. Jogo perigoso esse pro Flamengo. Tudo bem, o O Flamengo Pablo, vai vamos... estar no meio de 2 jogos de quarta de final de Libertadores contra o Estudiantes. Mas ok, Pablo, vamos pensar É aqui. o melhor momento pro Vasco pegar o Flamengo. Mas vamos ser realistas. Hoje em dia tem momento bom o Vasco pegar o O Flamengo. que é um resultado bom? O que é um resultado... Cara, eu tô temendo por esse jogo, tá? Não é porque é Vasco, não é por nada, é porque o Flamengo é um momento que o Flamengo tem que focar mesmo numa quarta de final de Libertadores. Acho que o Flamengo vai pensar assim, se tem algum jogo, infelizmente, é clássico, é Vasco, mas se tem algum jogo, Ilan, que você tem que pensar assim, no momento do campeonato, um jogo que eu posso perder ponto, é entre 2 jogos de quarta de final de Libertadores. Mas olha aqui, ó. E 2 jogos de semifinal. Eu tô entendendo o que você está falando aí, concordo, só que é o seguinte, pra mim é difícil ver o Vasco ganhar do Flamengo. Ganhar. Vamos pensar que ele consiga um ótimo resultado, empate com esse Flamengo aí no domingo. Não ganhou do Botafogo, cara? Ganhou do Botafogo. Mas empatou os 2 jogos, perdeu um no Brasileiro. Eliminou o Botafogo, isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas o Flamengo buscando título no Maracanã, assim... O Botafogo não tá muito abaixo do Flamengo, cara. Eu tô falando o seguinte, o Flamengo é organizado, Botafogo. Mas é difícil. Mas o time 2 do Flamengo, priorizando a Libertadores, e como ele vai vir contra o Vasco, se ele de repente vir com um time todo desfigurado, um time 2, que ainda assim é bom pra caramba, mas o time 2 do Flamengo não é melhor que o do Botafogo, que foi eliminado pelo Vasco. Mas ainda é favorito contra o Vasco. Mas ainda é favorito contra o Vasco. Sim, mas o Vasco vem pressionado. Pra esse Vasco, Papa. Não dá pra perder ponto pra esse Vasco. Não dá, concordo. Não dá, eu tô falando que é perigoso. Já perdeu, tá? É perigoso. Primeiro turno foi 0-0. Não, já perdeu, sim, mas era um momento é perigoso em que o esse Flamengo jogo. não estava tão encaixado como hoje, né? O Flamengo conseguiu um encaixe muito bom hoje. Eu acho que o Flamengo não pode pensar em perder ponto de novo para o Vasco na competição. E a gente olhando o sem a bola do Vasco e a forma como o Flamengo pressiona, e pressiona muito bem, quando o Flamengo decide subir essas linhas, né? E se fizer isso, se tiver num dia em que isso funcione bem, não precisa nem estar funcionando 100%. Vai ser muito desesperador para o Vasco. Eu acho que é o tipo de jogo que o Vasco vai ter que zerar a bola. Não dá para ficar tentando, diante desse Flamengo, dentro do Maracanã, que vai para cima, principalmente nos minutos iniciais, não dá para esse Vasco ficar com essa saidinha do Diniz, né? Principalmente por conta da qualidade dos jogadores que não tem. Não tem um encaixe nisso aí. Então, eu acho que assim, o Flamengo não pode perder. Pode acontecer? É clássico. Clássico tudo pode acontecer. Mas é um jogo que é chave para o Flamengo, principalmente nesses próximos jogos, né? Que a tabela do Flamengo nesses próximos jogos também é muito difícil. E a do Vasco, mais difícil ainda. Se o Vasco não... Esse mole que o Vasco deu contra o Ceará, o Vasco vai acabar pagando a conta, porque vai precisar vencer um desses times grandes aí que estão na briga pelo título, né? Pelo menos um. Eu acho que os 2 pontos que o Vasco deixou ontem, ele de uma certa forma vai ter que conquistar contra alguém onde seria muito mais improvável. Flamengo do Era isso que eu queria falar. Eu deixei a Raíza concluir, mas eu tava falando o seguinte: eu acho esse jogo perigoso pro Flamengo, por causa de estar entre 2 jogos contra o Estudiantes. Concordo que não pode perder ponto, Raíza. Concordo, já perdeu ponto para eles no primeiro turno. Eu não tô dizendo que vai perder, eu tô falando que é perigoso se o Flamengo bota um time muito alternativo e o Vasco vai vir desesperado, porque o Vasco tá ali a 1 ponto do rebaixamento. Tá? Então o Vasco vem desesperado, sem nada a perder, porque já tá ali naquela posição, né? Ou com tudo a perder, na verdade, né? Eu acho que tudo a perder. Mas a verdade é que aquela pressão que o Botafogo tinha no jogo que eu falei, lembra, Garoni? O Botafogo tinha uma pressão e que eu achava que o Vasco ia passar pela pressão que o Botafogo jogava do ano acabar. Eu acho que essa pressão agora tá com o Vasco, contra o Flamengo, mesmo o Flamengo jogando 2 jogos de Libertadores. Cara, mas eu acho que o Vasco não vai com a mesma postura desses jogos, não. É mais fácil a gente ver o Vasco falhar como falhou contra o Ceará, contra o Sport, do que falhar em jogos contra o Flamengo, por exemplo. Acho que se o Flamengo vencer, vence pelo mais mérito do Flamengo do que talvez demérito do Vasco. Os melhores jogos do Vasco com o Diniz foram os jogos, na teoria, eram mais difíceis. Era você pegar o São Paulo no Morumbi, o Santos no Morumbi, o Inter no Beira-Rio, que o Vasco poderia ter vencido se não fosse aquela expulsão do Léo Jardim, os clássicos contra o Botafogo. Então, assim, o Vasco, normalmente, ele entra mais ligado nesse tipo de jogo. Eu duvido que o Vasco vai tentar sair jogando, ainda mais depois dos erros
de ontem, né, de domingo, o Vasco vai tentar sair jogando contra o Flamengo dessa maneira também. Pode sair uma vez ou outra, mas na primeira apertada vai despachar para frente e vai se livrar. Acho que o Vasco vai tentar reduzir esse tipo de erro. Nessa situação a gente viu contra o Botafogo, o Nuno marcando em linha de 5, voltando como se fosse lateral. Acho que a entrega tática do time nesse tipo de situação, onde ele compreende que ele é inferior ao adversário, eu acho que o Vasco consegue equilibrar um pouquinho mais. Quando tem um pouquinho de soberba, que acho que teve ontem contra o Ceará, quando ficou insistentemente querendo sair de trás jogando, mesmo com 2, 3, 4 erros seguidos, eu acho que isso acontece quando acha que ele é superior ao adversário. E não é. E aí pagou o preço ontem. Acho que contra o Flamengo, não que o Vasco vá vencer ou algo nesse sentido não, mas acho que o Vasco vai tentar fazer mais feijão com arroz. O meu ponto é o seguinte, né? O que a gente estava falando aqui é o seguinte. O Vasco faz um ótimo jogo contra o Flamengo e, digamos, empata. O problema é o seguinte, nesse momento, com a sequência que tem, claro que empatar é melhor do que perder. Sim. Mas o empate pro Vasco não adianta muita coisa, não. Não adianta muita coisa. Se tivesse vencido o Ceará, aí você podia falar, ok, ganhou do Ceará, né, fez a sua obrigação, aí empata com o Flamengo, de repente ganha os 2 jogos em São Januário, ou pelo menos um deles, essa é a sequência do Vasco. Eu acho que a pressão Flamengo, tá nesses jogos, Bahia e Cruzeiro. Flamengo, Bahia e Cruzeiro em São Januário, só que São Januário deixou de ser uma garantia de vitória pro Vasco já há algum tempo. E depois vamos Vascão. Vamos Vascão, contra o Cruzeiro aí, ó. Vamos Vascão, hein? Se o Flamengo ganha do Vasco, ele contribui, viu, Papa, pro Vasco botar mais força pra cima do Cruzeiro e pra cima do Palmeiras. Não, vai mete essa não, Elan. É verdade. Não, O Flamengo tem que partir pra cima mesmo. Vamos lá. Do Vasco. É isso aí, paparazzo e Raíza. Pra vocês. Eu vou torcer pro Vasco. Vambora. Ser campeão. Vai do pote aí. O Paparazzo Domingo. vai torcer pro Vasco. Domingo. Ô, Bandeira, quantos pontos o Vasco vai fazer aí? O Vasco vai fazer Quantos 4 pontos o pontos. Vasco vai fazer aí? 4 pontos? Esses Vai ganhar dois de aí. quem? Vai ganhar do 6 Bahia e empatar com o Cruzeiro. Ganhar do Bahia e empatar com o Cruzeiro. E perde do Palmeiras e do Flamengo. Perde. Raíza, e aí? Quantos pontos aí? 4 pontos também. Vai ganhar de quem? Vai ganhar do Cruzeiro Flamengo? e empatar com o Palmeiras. O que foi? Vai Sem ganhar do Cruzeiro clubismo. e empatar com o Palmeiras. Bora, Sensacional. Vasco! Vocês são muito cara de A pau, cara. Vascaína raiz. Ô, Papa, quantos pontos aí do Vascão aí, Papa? Quantos pontos? Asco! Quantos pontos aí, Aí. Papa? Falando sério. 2 pontos. É 2? Empata com quem? Empata com o Cruzeiro e empata com o Palmeiras. Aí virou bagunça o programa, hein? Bom, eu vou dar meu palpite aqui. Eu acho que perde do Flamengo, infelizmente pro Vasco. Eu acho que empata com o Bahia. Assim, eu realmente eu tendo a concordar com o Bandeira. Eu acho que tende a ganhar um jogo em São Januário. Não sei se com o Cruzeiro ou com o Bahia. Acho que vai fazer 4 pontos. Também acho que vai fazer 4 pontos. Eu acho que vai perder do Palmeiras, vai perder do Flamengo. E acho que vai ganhar ou do Bahia ou do Cruzeiro e vai empatar o O outro. Ilan é um torcedor do Palmeiras. Ô, Ilan. Vocês precisam ver o nosso O grupo. A Palmeiras galera melhorou que viu muito. Melhorou muito. O Palmeiras melhorou bastante. muito, cara. O Palmeiras Não, mas a triturou galera que no último acompanha a gente jogo. tinha que ver o tricolor José Ilan no nosso grupo, mandando lá, vamos Verdão, e não sei o quê. Teve isso? Aconteceu? Eu entrego, meu irmão, eu entrego. Eu não lembro. Verdade, não, cara. verdade. Os torcedores do Bahia, eles estão numa que, assim, como a gente foi eliminado para esse Fluminense, a gente teria a chance de pegar esse Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Eu tenho visto muito isso, muito esse tipo de reação na torcida do Bahia. Então, sem brincadeira, 3-1 Vasco, então, já. sério. Aí, ó, não sei não. Esse jogo vai ser interessante por esse contexto que eu tenho visto. Acho que, de repente, o Vasco consegue derrotar o Bahia em São Januário. O Garoni não deu a pontuação Bahia dele vai dos dar 4 pra- jogos. Eu acho que vai por aí também. Acho que são 4 pontos. Acho que o Vasco, se o Vasco fizer mais de 4, eu acho que ele tá acima da média dele. A média do Vasco tem sido 1 ponto por jogo. Pra Aliás, ser bom, tem que fazer pelo menos 6 aí, né, Garoni? se vencer 2, eu acho que o Vasco vai surpreender, tá? Se o Vasco fizer 6 pontos de 12, Ganhar os 2 joguinhos dele em casa já estaria bom, né? tá lindo, tá lindo. Estaria Se o bom, Vasco né? vencer Cruzeiro e Bahia, eu acho que o Vasco vai... Você assinaria a derrota pro Flamengo, a derrota pro Palmeiras e ganhar os 2 jogos em casa. Não, sem goleada. Ali 1x0 ali, 1x0 ali, e ganha 2 em São Januário, acho que seria... Não, Mas eu acho que é isso. O objetivo tem que ser pelo menos esse aí, 6 pontos. Hoje, se o Vasco fizer 4 pontos, acho que tá na média, inclusive, da turma ali.